para a celebração do santo mistério que é Jesus Cristo na Eucaristia. É sempre uma graça. Participar de uma missa é uma graça. Participar de uma celebração que tem uma intenção específica é uma outra graça maior. E poder celebrar uma missa também é uma graça para mim. E hoje nós estamos celebrando a graça da exaltação da Santa Cruz. Não sei se vocês se perguntaram, por que exaltar a cruz? Qual o motivo que nós encontramos em tal exaltação? Nós já nos celebramos a sexta-feira da Paixão. Nós já nos celebramos o mistério da cruz que se dá no nosso batismo, que é morte e ressurreição. Mas nós precisamos agora entrar no espírito perfeito do conhecimento de Deus. Não sei se vocês já ouviram isso. O seu pensamento não é o pensamento de Deus. As suas intenções não são as intenções de Deus. E quando nós começamos a intuir tudo o que está no coração de Deus, nós descobrimos um caminho de salvação e libertação. Não sei se deram conta, mas o Evangelho diz assim: disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. E quando foi que Nicodemos foi ao encontro de Jesus? Nicodemos era a maior autoridade de Israel dentro do Sinédrio. Nós tínhamos o sacerdote, e o sacerdote era quem presidia o sumo sacerdote era quem presidia todos os outros sacerdotes. Mas dentro daquela situação religiosa, nós temos os doutores da lei. E Nicodemos é o que equivale um ministro do Supremo Tribunal Federal. É quem consegue discernir toda a legitimidade da lei aplicada. Então nós estamos falando de um homem que é profundamente comprometido com a lei. Nós estamos falando de um homem que tem um entendimento concreto da aplicação da mesma lei. Mas ele vai de noite. Vejam só, nós estamos na noite, mas quanta luz se encontra entre nós? A noite, há 2000 anos atrás, era trevas. E onde foi que Jesus se encontrou com Nicodemos? No Jardim das Oliveiras. Então, Nicodemos só pode ver Jesus nas trevas. Então, quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus, é a mesma experiência da meditação da palavra. Quando ele lia a palavra, ele estava ainda na sombra do que haveria de ser. E quando ele ouviu a palavra, quem é a palavra? É Jesus. Quem é a palavra? É o Verbo encarnado. E o que é verbo? Verbo é movimento, verbo é ação, verbo é dinâmico, o verbo é construtor. A palavra cria todas as coisas. Mas quando Nicodemos olha para Jesus, ele não vê o semblante de Jesus. Quando Nicodemos escuta a palavra,
ele pode até escutar, mas ele não tem entendimento daquela palavra, porque a situação dele é de trevas. E Jesus, anterior a esse discurso de amor que nós acabamos de ouvir, ele disse assim: quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. É preciso nascer de novo. A situação de muitos de nós pode ser uma situação de treva. A situação de muitos corações pode estar numa realidade de trevas. Você até escuta a palavra, nós temos até sede da palavra, mas se não tem quem a interprete, se não tem quem ensine, nós não teremos condições de avançar na proposta da fé. E Nicodemos diz: eu não estou entendendo o que você está dizendo. E Jesus está dizendo: eu vim do céu e eu volto para o céu. Mas se você não nascer no céu, você não terá entendimento, você não vai ver a minha face. Aí eu começo a perguntar: quantas pessoas estavam em Jerusalém? Quantas pessoas caminhavam na Galileia? Quantas pessoas caminhavam em Nazaré? Eles viam Jesus e eles não conseguiam distinguir quem é Jesus. Meus irmãos, e o Senhor falou: é preciso nascer de novo. Então hoje eu quero dizer a essa comunidade: nós precisamos nascer de novo. Mas muitos de nós já nascemos por uma obra, por conta do nosso batismo, por conta da efusão do Espírito Santo, temos uma experiência em Deus. Mas é preciso agora abrir o coração, porque se o coração não se abrir, a nossa situação continua de trevas. E por que nós estamos celebrando a exaltação da cruz? Porque todo aquele que olha para a cruz fica curado. O povo no deserto começou a sentir uma antipatia por Moisés. As pessoas começaram a falar mal de Moisés. As pessoas começaram a dizer que Moisés era um incompetente. Moisés nos tirou do Egito, onde nós comíamos cebolas, onde nós podíamos descansar, trabalhávamos, mas nós descansávamos. E agora ele nos jogou nesse deserto, que ora é quente, árido e frio. A insatisfação do coração do homem. O que aconteceu no meio deles? Eles começaram a morrer. Eles começaram a se destruir. E o Senhor disse para Moisés: pega uma serpente e coloca numa haste, e todos serão curados por aquele mesmo veneno que eles depositaram no coração. Então, o veneno tornou-se remédio. E a cruz de Jesus é o significado da humilhação. A cruz de Jesus é a morte, e a morte mais terrível que o homem poderia ter. Os homens eram crucificados para que a população tivesse medo. Vendo a crucifixão, eles não entrassem pelo mesmo caminho que aquele entrou, porque aqueles que entrarem naquele caminho de Jesus
serão crucificados do mesmo modo, porque Jesus não é bem-vindo aqui. Então, qual foi o efeito da cruz? A morte. Mas o Senhor é vida. Mas do mesmo jeito que o veneno da cobra serviu como remédio para a insatisfação e amargura do coração, a morte de Jesus na cruz passou a ser remédio, cura e libertação. Quem olhar para a cruz será curado. Quem olhar para a cruz será transformado. Porque na cruz nós crucificamos a morte. Nós crucificamos a maldição. Nós crucificamos o ódio, o desespero, a enfermidade. E o profeta, 1000 anos antes de Jesus, disse assim: ele não tinha beleza, a sua barba foi arrancada à mão, e ele se tornou um objeto de horror para todos, mas as suas chagas curaram as nossas enfermidades. Então hoje eu digo a vocês, eu exalto a cruz, para que a quem encontrar seja curada todas as enfermidades, na sua alma, no seu coração e no seu espírito, porque existe uma cruz neste lugar. E por que dia 14? Quantos dias Deus fez o mundo? Alguém sabe dizer? Quanto? 7 vezes 2 é o quê? Vocês são bons de matemática. Em 7 dias Deus fez o mundo. E Deus olhou e viu que tudo era muito bom. E quando foi a natividade de Nossa Senhora? Quem sabe? 8 de setembro. 8 de setembro. Em quantos dias Deus fez o mundo? 7. E no 8º dia nasceu a Virgem Maria para salvar o mundo. Vamos dar uma salva de palmas a Nossa Senhora. Então Nossa Senhora é a obra perfeita do Pai no 8º dia. Em 7 dias Deus fez o mundo, e no 8º dia Deus fez a Virgem Maria imaculada na sua concepção. E quem estava aos pés da cruz de Jesus no Calvário? Quem? Maria. E quem é que estava aos pés da cruz no Calvário? Maria e João. Quem é? A mãe e o filho. E quem é que estava no jardim perfeito que Deus nos deu? Adão e Eva. E hoje uma família estava naquele projeto de criação. E aos pés da cruz, antes de Jesus entregar o seu espírito, o que ele disse? Mulher, eis aí o teu filho. E filho, 7 vezes 2. Então no dia 14, o que Moisés fez naquele mês? Alguém sabe dizer? No 14º dia daquele mês,